Você sentiu algum momento o deserto? O Muitos. momento em que você buscava por respostas e Deus Esse silenciava? período, ele durou 7 anos. 7 Sete anos? anos. Quando eu recebi a notícia que tinha acabado, tinha dado 7 anos. Aí Deus falou, foi um ciclo em que eu tratei de você. Nossa. E, no primeiro momento, eu fiquei apavorado. Não porque eu tivesse feito nada, eu sabia que eu não tinha. Mas a gente sabe que na justiça dos homens eles não acertam sempre. Uhum. Entendeu? E eu tinha medo, eu falei, puxa, eu sempre fui um pastor tão sério. As pessoas me respeitam. Nunca tive um escândalo. Entende? Nunca Sim. tive, nem na igreja, nem nunca tive um processo na minha vida. O que te deu vontade de se candidatar? Foi um chamado. Essa é uma história. Hoje você iria novamente para algum Não para cargo? deputado. Na verdade, em 1992, essa é uma história que eu não podia nem contar aqui, não sei se posso. Qualquer coisa a gente corta. Mas eu estava no sítio de um amigo e Deus me falou, a única vez que eu ouvi Deus audivelmente. E ele me falou o que aconteceria comigo Como? Você na vida estava onde? Você política. estava Eu estava sozinho? num sítio lá em Vinhedo e tinha um lago lá embaixo e eu desci com o meu violão. Esse amigo era um discípulo, né, muito querido, filho do Alcides Parisotto, que é esse Uhum. irmão que se tornou um pai, um grande amigo, meu melhor amigo. Mas nessa época eu estava lá, a convite do Marco, que é o filho primogênito dele, né? Eu ia fazer o casamento deles e tal. Somos muito chegados até hoje. E eu levei meu violão, fui tocar para adorar. Eu adoro ter meu momento sozinho, de comunhão. Aí eu adoro, eu elogio Jesus, falo de Deus, eu converso com ele, sabe? E eu ouvi a voz de Deus no meio disso, audível. Eu preciso de você. Ai, como que é essa voz? É uma Como? voz forte, mas é uma voz que ribomba dentro do teu peito. Por isso que eu não sei se ela foi audível ou se foi aqui dentro, mas foi muito clara. E eu falei, pra quê, meu Deus? Aí quando ele falou, eu não vou dizer o quê, eu falei, não, esse é o diabo que está falando comigo. E eu fiquei uns 40 minutos chorando e naquela luta tremenda. Isso foi em Achando que era o abril, diabo. achando que era o diabo, porque eu nunca tinha pensado em política. Sim. Fevereiro de 1992. Eu tinha uma igreja de umas 100 e poucas pessoas. Eu estava me preparando para um evento que eu ia fazer sobre Nova Era. Imagina, o Marco, eles eram donos do Atacadão, depois se tornaram donos da Impar, eram empresários Grandes. poderosos. E o Marco ficou muito impactado quando eu falei sobre Nova Era numa universidade em Ribeirão. Eu chamei ele para ir comigo e ele falou, cara, isso aqui não pode ser só para um grupo de universitários, tem que ser para muita gente. Eu vou alugar o Anhembi. Aí lá tinham 2 auditórios, um de 1.200, um de 3.500, que era Elis Regina. Eu falei, vamos no de 1.200. Ele falou, não, vamos de 3.500. Você está louco? E nesse período que a gente foi lá para o sítio, eu estava orando, a gente estava preparando o evento, né? Que aconteceu em abril daquele ano. Mas em fevereiro, então, Deus vem e fala comigo sobre isso. Quando eu saí dali, com os olhos vermelhos, né? Subi a rampa, ele estava correndo. Ele me olhou e falou, o que você está chorando? Eu falei, não, Deus falou muito comigo. Ele virou para mim e falou, eu sei o que ele falou. Eu falei, como assim? E ele repetiu. Como que Agora, ele... detalhe, eu não abri a boca. Toda a minha luta foi interna. Aham. Eu não disse nem que sim, nem que não. Eu saí dali, terminamos aquele E momento. ele sabia como? Ele falou O que Espírito ouviu falou também? para ele. O Espírito falou para ele. Só que eu nunca confirmei. Naquele tempo, né? Mas o desdobramento das coisas me fizeram contar, porque
Aí um dia eu fui procurar a Valnice Milhomes, um ano depois. Já ouviu falar dela? Já ouviu falar? Valnice Milhomes foi a maior. Ela é uma pessoa que você tinha que trazer aqui. É uma mulher de Deus, mas é outro nível. Uma profeta. Ela tinha um programa de televisão no Brasil que bombava o mundo, o Brasil inteiro. Ela ensinou muito o Brasil a respeito de muitas coisas. E ela até hoje tem um ministério bacana, mas hoje ela saiu um pouco da mídia. Hoje ela tem igrejas e tal. Está começando de novo agora o Instagram dela e tal. Mas é uma mulher, é um expoente de conhecimento Então, bíblico. anota aí pra gente te convidar. De conhecimento bíblico, de espiritualidade. É um jejum de 40 dias, que nem água para eles. Fazem toda hora. Bom, eu falei, eu vou lá falar com essa mulher, né? Ela não me conhecia. Eu era um pastor de 31 anos, um jovem, né, numa igreja pequenininha, ninguém me conhecia. Só que um ano depois que eu fui procurá-la, eu já tinha tido o evento lá de Nova Era. E Deus fez uma coisa, porque os intercessores falavam assim, olha, eu vejo uma fila até a Marginal. Eu falava, vocês são tudo louco. Vocês são tudo louco. E foi isso. No primeiro dia, eu entrei num lugar, eu falei, Deus, não me envergonha. Isso aqui é muita gente. Põe pelo menos umas 500 pessoas. No primeiro dia, tinha 5 mil pessoas dentro. Os corredores estavam lotados, a gente não esperava aquilo. Nossa. No segundo dia, tinha mais de 15 mil fora. Que isso? Como é que eu consegui esse tanto de gente? Eu um dia fui no Estevão Hernandes, na Renascer, eles tinham a Rádio Gospel. Falei, olha, eu queria fazer um evento assim, você anuncia, me ajuda? E ele anunciou um mês inteiro de graça. Eu sou amigo dele até hoje, né? Eu brinco para ele, eu nunca vou poder te pagar o que você fez por mim. Nossa. E o Malafaia, eu liguei para ele e falei, você me entrevista? Ele fez 2 entrevistas sobre Nova Era, eu explicando o que era Nova Era. No dia do evento, explodiu, né? Por causa disso, estava lá o De Velasco, que era um deputado da Universal. Um mês depois, eu estava com um programa na TV Record, que era o programa de maior audiência da TV. Eu gravava nos Estados Unidos, eu dava 3 pontos de audiência. Você sabe que isso é muito bom para um programa de sábado às 8h30 da manhã. Sim. Na época a Record não era essa potência, eles estavam começando, era o programa de maior audiência. E eu fui me tornando conhecido e tal. E quando Deus falou comigo, um ano eu demorei para ir até a Valnice. Falei, se Deus falar com ela, eu vou pensar nisso. Mas veja, quando eu fui falar com ela... Você foi para saber se ela tinha uma O que ela me dizia, se eu estava louco. Sim. Nesse período de um ano eu já estava na televisão, então ela já tinha me visto. Quando eu cheguei lá, eu falei, Valnice, o dia que você vier aqui, você pergunta para ela. E ela vai te confirmar. Eu falei, você acha que Deus pode querer uma coisa para um servo dele que ele não queira? Ela deu uma gargalhada. Ela falou, lógico, não foi assim com Jonas? E eu pensei comigo, ai meu Deus, o que essa mulher vai falar para mim? Só que ela falou, não diga nada. Eu falei, como não diga nada? Ela falou, eu sei o que ele falou para você. Ela mostrou uma parede, estava escrito o meu nome. Ela falou, o dia que Deus falou comigo sobre isso, eu escrevi o seu nome. Eu não posso dizer o que ele falou, mas... Posso dizer, em off eu te conto. Em off eu te conto. Gente. E a partir daí eu decidi que eu ia. E eu fiquei 2 mandatos e Deus falou que eu ia voltar. E eu disputei o governo de São Paulo pelo PMDB, obviamente perdi. Mas quando eu volto para a igreja, no ano de 2000 foi de 98 a 2002, o segundo mandato, 2003. Eu volto e Deus falou, agora é uma outra etapa da sua vida. Agora você vai estruturar a igreja e agora eu vou trabalhar na tua vida para te preparar para o grande chamado que eu tenho para você. Mas você sempre terá uma igreja
como a sua retaguarda. E foi o que aconteceu. Foi demorando, quer dizer, de lá para cá nós passamos lutas. A igreja já era uma igreja boa, tinha 1.000 pessoas. Quando nós mudamos para o prédio novo, que é onde nós estamos, que é um prédio maravilhoso, tem 10 mil metros de área. Hoje é um lugar de São Paulo que todo mundo vem, quer fazer eventos e tal. E eu cedo para as pessoas, não cobro de ninguém, sabe? Se eu sei que é de Deus e a gente tem a data, eu quero abençoar, porque Deus nos deu para isso. A igreja explodiu na pandemia. Saímos de 4 mil para 12 mil. E isso, assim, é um número que cresce todos os finais de semana, porque é uma multidão que vem. Sempre por causa do YouTube. Aí eles vêm, adoram a igreja, ficam, veem a estrutura, falei, é aqui que eu fico. E a igreja está crescendo. E aí Deus falou que era para ir para o mundo inteiro, hoje a gente está no mundo inteiro já. Na Europa nós já temos células em uns 20 países. Nossa, células incrível. Boas mesmo. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em vários estados, né? Várias cidades do estado de São Paulo. Mas assim, eu tenho muitos testemunhos. Essa palavra que Deus falou comigo, eu fui com a Neuza Etiópica num evento em 93, que tinha 50 mil pessoas reunidas. E o João Gonçalves, que tinha sido fundador da Marcha para Jesus, você já ouviu falar da Marcha? Foi ele que foi o fundador no Brasil. Quando ele começou, ele recebeu uma profecia de um sueco chamado Kjell Schober. Ele já faleceu. E o cara profetizou para ele, olha, a Marcha para Jesus no Brasil vai ser a maior do mundo. E é a maior do mundo. Quando nós fomos em 93, eu fui tradutor, eu fiquei como tradutor na cabine para os brasileiros, né? Porque tinha cada delegação do mundo tinha os seus tradutores para o país. Foi a Valnice, foi a Neuza, foram alguns líderes assim já conhecidos, né? E fomos conhecer o Po Yan Cho, que era o cara da maior igreja do mundo. Foi uma experiência extraordinária. Quando terminou a pregação do Kjell Schober, o João chegou para mim e falou, olha, você podia ir comigo até o Kjell Schober, que eu queria contar para ele que a profecia dele se cumpriu. Quando ele chega para mim, eu esqueci de dizer que aquele dia que eu fui a Valnice, ela trouxe a palavra, né, do que aconteceria. Mas um dia, numa reunião em casa, ela literalmente profetizou coisas assim, extraordinárias. Detalhes, né, de coisas que aconteceriam. E você já teve o dom, ou tem, da profecia, ou gostaria de ter? Muitas vezes. No início da igreja, depois eu conto esse detalhe, né, porque eu acho que é um outro tema aqui. E a Valnice, nesse dia, na minha casa, só eu, a Lilian, ela, mais uma pastora do ministério dela, o Alcides, e a Sidney, e o Marco e a Cris, os amigos mais próximos. Sim. Ela pediu para eu ajoelhar, derramou o óleo da unção, botou a mão na minha cabeça e mandou ver. Teve uma frase que foi muito emblemática. Nesse dia que eu estava diante do Kjell Schober, eu vim, traduzi, falei para ele o que o cara queria, né, sobre a Marcha para Jesus e tal. Quando ele terminou, antes de eu ir embora, ele falou, mas Deus tem uma palavra para você. Ele repetiu aquela profecia que a Valnice tinha feito. Eu tive mais uma experiência nos Estados Unidos, porque como eu era deputado e tal, estava na política, o Caio Fábio um dia me ligou e falou, eu fui convidado para pregar numa convenção que vai ter em Miami, você pode ir lá comigo? E, no meu lugar, porque eu não quero falar sobre o tema, tal. Eu falei, vou. E eu fui e convidei, à época, o Rossi, isso foi no ano de 94, que tinha sido candidato a governador, quase ganhou. E eu levei, ele foi comigo, meu convidado, chegou lá, ele foi para eleitor, depois eu fui para eleitor também. No final do culto, veio o intercessor, que era um lenhador americano. O cara, sabe, o cara que falava tudo errado? Bem caipirão mesmo.
E ele profetizou sobre o Rossi, sobre a mulher, os dois caíram no chão, acertou tudo sobre eles. Quando ele terminou, ele virou para mim e trouxe a mesma profecia. Tipo, tá querendo confirmação? Olha aqui, tô te dando de vários Ele virou para lugares. mim, porque eu fiquei olhando para a cara dele, ele falou, did you get it? Você entendeu? Não. Eu falei, sim. Ele falou, mas você entendeu o que eu te Mesmo? falei? Eu falei, sim. Sim. Aí eu voltei para o Brasil, ou seja, essa palavra na minha vida está no meu coração, porque nem tudo se cumpriu. Sim. Mas a sua pergunta, se Deus me chamar de volta, não agora. Eu me chamar de volta, onde Deus mandar eu vou.